Boa tarde. Conforme eu havia prometido, nós vamos dar continuidade aqui à primeira parte do vídeo sobre exposição benzene em postos de revenda de combustíveis, que eu prometi que eu faria esse segundo vídeo aqui, comprovando do porquê dos resultados que deram menores nas amostragens feitas próximo à bomba, em relação à amostragem que foi feita na zona respiratória dos trabalhadores. Né? Então, de forma que, se você não viu aquele primeiro vídeo, se você for assistir esse vídeo e quiser entender o porquê que agora eu estou justificando esse vídeo aqui, é a parte 2, na verdade esse vídeo é a parte 2 do primeiro, seria interessante que você visse o primeiro para você entender do que eu vou falar aqui agora. Tá certo? Eu vou deixar aqui no card, o link para o primeiro vídeo, tá? Parte 1, e vou deixar também na descrição do vídeo. Tá? E se ao final de assistir esse vídeo, ou esses dois vídeos, você gostar do assunto, achar que foi interessante, que acrescentou alguma coisa para você, não deixe de dar o seu like, de dar uma força aí no canal, para quem produz conteúdo para agregar valor ao seu grau de conhecimento, à sua cultura, tá? E eu agradeço a ajuda, se possível, ok? Dê valor àquilo que acrescenta alguma coisa na sua vida, né? Não perca tempo com bobagens, né? Coisas que não acrescentam nada na sua cultura geral. Se você achar que, no final desse vídeo, que o assunto é merecedor do seu like ou do seu comentário, fique à vontade, ok? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá? O que eu falei aqui, na primeira parte do vídeo, eu mostrei um estudo que foi realizado em postos, né? Lá em Minas Gerais. Já fiz a referência no vídeo de quem publicou esse vídeo e publicou esses resultados. Tá? Foi feito em Belo Horizonte, 6 postos, e foi feita a amostragem na zona respiratória dos trabalhadores e próximo à bomba, a 1,5 metro do solo. E, surpreendentemente, os resultados próximos ao solo deram menores do que o esperado, menores do que na zona respiratória do trabalhador, que normalmente ele circula pelo posto, certo? Eu falei que isso tinha a ver com a densidade dos vapores do benzeno, né? Não só do benzeno, mas dos outros componentes também que tem na gasolina, que são mais de 50, mais de 300, na verdade, né? Mas em análise de cromatografia eu já vi mais de 50, a cromatografia não pega tudo, tá? Mas o que vai explicar isso, assim, a questão da dispersão e da exposição, ela é muito relativa, ela depende, cada caso vai ser um caso, porque depende do local onde o posto está instalado, pode reparar que todos os postos realmente são esquina, tá? Você nunca vai ver um posto que não seja esquina, isso já é previsto, né? Para facilitar a ventilação. Mas depende do local, se está ventando na hora, se não está naquele dia, temperatura ambiente, do grau do potencial de vendas também do posto, da quantidade de abastecimento que o posto vende por dia, da movimentação de combustíveis que ele faz, ou seja, é o número de vezes que o trabalhador vai lá e faz o abastecimento. Isso também influencia muito na exposição, claro, né? Então depende muito do volume de vendas também, de todos os combustíveis em geral, né? mais especificamente a gasolina, que a gente está falando aqui é de benzeno, e benzeno só tem na gasolina. Então, depende desses fatores todos, temperatura ambiente, condição dos ventos, tá? O volume de vendas do posto, certo? Então, são inúmeras variáveis que podem influenciar nisto. Tá? Cada caso tem que ser analisado separado. Cada caso vai dar um resultado diferente do outro. Tá certo? Mas eu falei que estava vindo uma novidade aí, que é para ir junto com a NR20 e essa portaria aqui. A legislação já se movimentou para colocar essa exigência. Então, os postos vão ter que se adequar, mesmo aqueles que já estão operando e os novos,
para atender a NR20, tá? E essa portaria aqui, a 1109 do Ministério do Trabalho, de setembro de 2016, e ela vem trazer novidades. Justamente, ela vem exigir, tá, que os PRE, os postos de revenda, né, PRC, né, postos de revenda de combustível, utilizem equipamento, instale sistemas de recuperação de vapor nas suas dependências. Tá? Isso aqui está aqui, está na portaria 1109, no item 14.1 do artigo 2º. Tá? Para fins de presente anexo, considera sistema de recuperação de vapor um sistema de captação de vapor instalado nos bicos de abastecimento. Na realidade, essa é apenas uma das fases, tá? Nos bicos de abastecimento, porque tem uma outra fase, tá? Que ela é chamada de fase 2, que ela poderia trazer uma obrigatoriedade legal de instalar sistema de recuperação também durante o abastecimento dos caminhões. Tá? Na realidade, a legislação só trouxe a obrigatoriedade de instalar nos bicos de abastecimento, não nas carretas ainda. Então, mais para frente eu vou mostrar por quê. E essa portaria ela traz um cronograma de adequação, com prazos aplicáveis, tá? Aqui, dependendo do ano de fabricação da bomba, que vai ser o marco legal para contar esses prazos que estão aqui nessa tabela, certo? Então, aqui, de acordo com o ano de fabricação da bomba, e esse ano de fabricação da bomba está atrelado, por isso que ele é o marco legal, a isso aqui, ó, o marco temporal, considera a expedição do alvará de construção do posto. Esse é o marco legal, para começar a contar esses prazos aqui. E os postos, tanto os novos quanto os antigos, têm esses prazos aqui para se adequar. 180 meses, 144 meses, 182, aí vai reduzindo conforme vai variando o ano. Os mais antigos têm um prazo menor. Os mais novos recentes, até 2019, têm um prazo menor. Tá? Lembrando que não, se falando de disposição de benzina e gasolina no Brasil, a gente não pode esquecer, como eu ressaltei no vídeo anterior, que a gasolina nossa aqui, ela tem 27% de volume por volume de álcool, tá? Anidro na gasolina. Então, isso diminui um pouco a pressão de vapor parcial do benzeno. Já é um atenuante, vamos dizer assim. Então, para comparativo com estudos estrangeiros, tem que levar isso em consideração que a gasolina lá no exterior certamente não tem álcool na sua composição. Então, a exposição ao benzeno lá pode ser que seja um pouco maior em função desse motivo, ou até de uma maior liberalidade da legislação da ANP, que a ANP aqui no Brasil determina no máximo 1% de o volume de benzeno no teor das gasolinas. Tá? Lá fora pode ser que tenha uma condescendência maior, eu não sei, porque eu desconheço a legislação do exterior. Mas aqui no Brasil tem esse detalhe. Tá? Então, esse sistema de captação de vapores, ele é composto de 2 estágios, tá? Sendo que esse estágio aqui é do que eu estou falando, instalação nos bicos de topo. Nada mais é que a mangueira ela é concêntrica, são 2 mangueiras, uma dentro da outra. Na mangueira de fora, percorre a gasolina, tá? Sai aqui pelo bico do abastecimento, tá? Alimenta o seu reservatório do veículo, tá? E os vapores que são gerados aqui nessa saída aqui, eles são captados por esses orifícios aqui, que entram novamente e percorrem a mangueira de fora. A mangueira de dentro envia o combustível, a gasolina que está saindo, e os vapores são sugados através desses orifícios pela mangueira de fora. São 2 mangueiras assim, uma por dentro da outra, certo? Concêntricas. A de dentro manda o combustível e a de fora ela retorna os vapores para o tanque do posto, certo? É uma bomba que vai sugar esses vapores, é uma bombinha que vai fazer a sucção dos vapores para retornar. Estima-se, tá, que esse sistema, essa tecnologia, seja capaz de reduzir as emissões de vapores aqui, nesse ponto, em até 75%. É bastante coisa, é muita coisa. Tá? Então, aqui é um exemplo de pico de abastecimento, com os furos que recuperam o vapor de combustível e retornam para o tanque do posto.
Aqui está a fonte, tá? E esse outro estágio, que já é no reservatório do posto. Esse estágio ele é previsto, tá? Mas não de forma legal, ainda não é obrigatório para os postos. Lá no exterior parece que já tem, Estados Unidos e tal. Aliás, eu gostaria até de ressaltar aqui, essa questão da exposição benzeno nos postos de combustível, aqui dos trabalhadores, aqui frentistas, será que é um motivo pelo qual lá nos Estados Unidos, por exemplo, e parece que na Europa, em muitos países, não tem trabalhador que faça o abastecimento para você? É você mesmo que faz? Tá? Principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem frentista. Você para lá no posto, você mesmo faz o seu abastecimento. Será que esse não é um dos motivos pelo qual a legislação do exterior, internacional, de outros países, não permite que tenha frentista? Porque você abastecer o seu veículo uma vez por dia ou uma hora ou outra, o nível de exposição é muito pequeno. Agora, o cara que trabalha aqui 8 horas, e a jornada deles é próxima disso, eu sei, são quase 8 horas, né, de jornada, ele se expõe muito mais, respira muito mais vapores tóxicos. Então, será que não é por isso que lá no exterior não tem frentista? Ou será que é só por uma questão de reduzir custo de mão de obra? Pode ser as duas coisas também, né? Mas esse estágio aqui, que é o chamado estágio 2, tá? Tá? Aliás, esse estágio aqui é que é o obrigatório, passa a ser obrigatório. Esse aqui a bomba aspira e joga para o tanque. Esse outro estágio aqui de baixo é que ele não é obrigatório ainda. Tá? Ainda não é exigido no Brasil pela lei. É o estágio 1. É durante a transferência do produto do caminhão-tanque para o reservatório do posto, em que a carreta ali, ela interconecta a fase de vapor dela com a fase de vapor do tanque, que está no subsolo, aqui o subsolo, tá? Aqui é o tubo de ventilação do tanque, tá? O vente. A carreta conecta a parte superior, uma mangueira, e a parte inferior com outra mangueira. Aqui o combustível desce pela mangueira, abastece o posto que está no subsolo, e os vapores que saem, porque à medida que o combustível vai entrando, ele vai expulsando o vapor do tanque. Se não tivesse isso aqui, o vapor do tanque sairia por aqui, para a atmosfera. Mas com esse sistema aqui, ele vai voltar os vapores que o tanque do subsolo vai expelir para o tanque da carreta. Isso diminui bastante as emissões de vapores aqui durante o abastecimento. Isso aqui ainda não é obrigatório aqui no Brasil, mas a tendência é que seja, tá certo? Estima-se também que as emissões nesse estágio 2 sejam capazes de reduzir em até 95% das emissões de vapores para a atmosfera. É muita coisa, quase 100%. Então, esses dois estágios trabalhando junto um com o outro seria uma excelente medida. Mas, por enquanto, só esse aqui é obrigatório, no bico abastecedor. Certo? Então, eu vou demonstrar aqui. Eu falei que eu ia mostrar, através de um vídeo de câmera térmica, por que as medições de benzeno elas foram menores próximo à bomba do que acompanhando o frentista. Não era de se esperar esse resultado, mas aqui nessa câmera térmica, uma câmera FLIR, vai mostrar o porquê. Eu vou rodar o vídeo e vocês vão ver. Então, eu vou mostrar aqui esses dois vídeos que vão mostrar exatamente como é que é a quantidade de vapor que sai tanto do tanque subterrâneo do posto, como do bico abastecedor, quando eles são abertos e quando está abastecendo o veículo. Coisas que a gente não consegue ver a olho nu, mas a câmera FLIR vai mostrar muito bem por câmera infravermelho. E aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? A gente não tem noção da quantidade de vapor que é exalado na operação de carregamento, quando o caminhão para no posto para abastecer e o tanque subterrâneo do posto é aberto para fazer o abastecimento, ou de quando está abastecendo o seu veículo. Vou compartilhar aqui. Mais um minuto. Aqui
to the building performance workshop, guys. Today we're going to talk about olha os vapores, parte do vapor preto sobe e parte desce. Tá vendo? Olha lá. Vou mostrar mais uma vez. Olha os vapores descendo para o solo e parte deles sobe. Significa que os vapores mais pesados que o ar estão indo para o chão e os mais leves estão subindo, dependendo da corrente de vento também. Certo? E certamente o benzeno, como ele tem 2,7 de densidade relativa em relação ao ar, ele é mais pesado que o ar, e os vapores de benzeno estão descendo, estão indo para o chão, não estão sendo captados pelo amostrador fixo próximo à bomba de combustível, próximo ao bico injetor. Tá certo? Essa é a comprovação do porquê que a amostragem fixa deu menor do que a móvel. Esse outro vídeo aqui também vai mostrar a quantidade absurda de vapor que sai do tanque do posto quando ele é aberto para abastecer. With ClickUp whiteboards, you can be sure to leave your clients and your teams happy before the project even starts, all by turning complex technical problems into easy and simple solutions in real time. ClickUp whiteboards. Olha só, gente. Parece que está tendo incêndio dentro do tanque, né? Do posto. Olha a quantidade de fumaça que sai. Isso é vapor de combustível que a gente não vê a olho nu. Parece que está ocorrendo um incêndio lá dentro, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Uma câmera FLIR, imagem por infravermelho. É invisível. É invisível ao olho nu. Então, é muita coisa. Vocês viram aí que é muita coisa. A gente não vê, mas é uma quantidade muito grande de vapor. Então, naquele abastecimento do bico, ficou provado que o benzeno ele não estava sendo detectado pelo amostrador, porque ele desce, ele vai para o chão, ele é mais pesado. À medida que ele vai se aquecendo com o solo, e vai se espalhando, vai se dispersando, ele vai subir mais para o alto, mas em outra área fora do amostrador. Por isso que ele não foi detectado na amostra. Ele vai se dispersar, certo? Para os lados. Ele vai percorrer para os lados e subir em outro ponto afastado de onde a bomba está. A bombinha amostradora, certo? Nesse vídeo aqui comprova o resultado do porquê que a amostragem fixa para benzeno deu menor do que a amostragem móvel. Ok? De incêndio dentro do tanque subterrâneo, certo? A quantidade é muito grande, a gente não vê isso a olho nu, mas é muito grande. Imagina você ali 8 horas trabalhando. Por isso que eu sou contra quando a norma coloca aqui, eu vou compartilhar mais uma vez, coloca que não é obrigatório olha o que a portaria fala. A portaria, ela libera
o uso de EPI para os trabalhadores que exercem essa atividade. Ela diz que devem utilizar equipamento de proteção respiratória de face inteira com fio para vapores orgânicos. Tá? Para todas essas atividades aqui listadas, tá? De A a P. Mas ela diz que, exceto nessas atividades aqui, D, G e H, que eu marquei aqui. Estacionamento do caminhão, aterramento e conexão dos mangotes ao tanque subterrâneo, não preciso usar. Abastecimento de combustível, que é o frentista, e abastecimento de combustível em recipiente certificado, as bombonas que o pessoal leva. Então, ela libera, por isso que não é obrigatório o frentista usar a EPI, de proteção respiratória. Eu sou contra, eu acho que deveria usar. Porque nós temos tantas outras funções que trabalham em outros lugares que é obrigatório. Por que o frentista não pode usar? Essa história de dizer que vai incomodar e tudo, faz parte do ofício. Né? Eu sou contra. A pessoa que trabalha anos nessa atividade aqui, certamente ela está se contaminando, por mais que esteja abaixo do limite de tolerância. Porque eu falei, cada um tem uma suscetibilidade diferente do outro. Né? Então, eu não concordo com essa liberalidade. Certo? Vou voltar aqui. Então, é isso. Aquilo que a gente não vê, a gente não tem noção do que está acontecendo. Né? Só o auxílio do equipamento com esse recurso para a gente poder ter noção do que é. A impressão que a gente tem é que está pegando fogo dentro do reservatório de gasolina, no posto. Está saindo uma fumaça preta de lá, a gente não vê, mas a quantidade que sai de vapor é muito grande. E próximo à bomba também. Né? Então, é uma situação que eu reputo muito, muito perigosa. Tá certo? Então, de forma que eu vou encerrar por aqui, certo? Já está provado porque que a amostragem fixa deu menor do que a amostragem móvel. Não era para ser, mas aconteceu em função disso. Certo? Porque como o amostrador estava a 1,5 metro do solo, os vapores descem naquele ponto, ele não pegou os vapores de benzeno, porque a tendência deles é se dispersarem para o lado, à medida que eles vão ganhando temperatura, que eles vão se aquecendo com o solo, vai expandindo, vai diminuindo a pressão, e aí ele acaba sendo levado para a atmosfera, mas em outro ponto. Ele vai subir em outro ponto afastado da bomba. Certo? Para alturas maiores, mas não naquele ponto. Por isso que o amostrador não detectou. Tá certo? Então, muito obrigado. Se puder, dê apoio ao canal aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí e acompanhe. Certo? Obrigado, boa tarde.